Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia de estudos que nós aqui tradicionalmente fazemos na Igreja Batista do Grã-Moré. Nós estamos estudando a carta de Tiago já há algumas semanas. Se você ainda não está inteirado em relação a esse estudo, essa série de estudos, estão todos disponíveis aqui no nosso canal. Fique à vontade e se intere de todos eles para que você chegue aqui nesse estudo já sabendo o que a gente vem abordando desde o início. Muito bem, hoje nós vamos estudar o trecho de Tiago, já no finalzinho, o capítulo 5, do versículo 7 ao 11. E antes de a gente começar a ler o texto, queria fazer uma breve introdução antes, né? Para que a gente entenda o contexto desse trecho, para que a gente já leia com essa mentalidade. Então, se Tiago, na sessão anterior que nós estudamos, ele está advertindo os ricos opressores quanto à punição que viria no dia do Senhor pela impiedade deles, agora nesse trecho aqui ele parece se dirigir aos cristãos, aos irmãos que estariam sendo oprimidos por esses patrões que agiam com injustiça em relação a eles. Então, Tiago traz, nesse trecho que nós estudaremos hoje, recomendações práticas para os irmãos em Cristo nessa situação de injustiça e de opressão. Como se portar ante isso? Como cristãos, como eles deveriam lidar com esse cenário? A resposta nós encontramos no texto de hoje. Paciência era a virtude do Espírito que eles deveriam praticar. A paciência que aguarda a justiça futura que viria do Senhor, mas que também moldava os seus relacionamentos presentes. Então, tendo isso em mente agora, vamos ler o texto com esse panorama em mente, que vai ficar bem clara a exortação que o autor quer passar. E assim nós vamos conseguir extrair também lições importantes para nós hoje, de épocas tão distantes, né, para quem a carta foi realmente escrita. Mas vamos lá. Tiago 5, do 7 ao 11, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Muito bem. No estudo anterior, ficou claro que a iniquidade contra os justos, a partir que os ricos estavam oprimindo, né, eles estavam oprimindo os justos, os cristãos, havia chegado ao ouvido do Senhor. Essa é a expressão usada no versículo 4, quando ele diz: o clamor dos injustiçados tem chegado ao Senhor. Mas ainda assim, o castigo dos injustos só viria de forma completa, de forma integral, digamos assim, no dia do juízo final, quando Deus há de julgar vivos e mortos. Veja, isso não significa que Deus não já imponha justiça no mundo. Porém, existe um dia reservado no qual ele vai exercer essa justiça de forma final e definitiva, de forma completa. E esse dia é conhecido nas Escrituras como o grande dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de punição dos injustos. E a recomendação de Tiago para esses cristãos é que até esse dia eles fossem pacientes. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. O verso 7 diz isso. Essa sua ordem aqui sugere que provavelmente eles estariam se inquietando e eles estariam agindo de forma não cristã em relação a essas provas às quais eles estavam sendo submetidos. Não vemos aqui Tiago incentivando revoltas, revoluções, luta armada, nem nada disso. Pelo contrário, os desejos de vingança daqueles cristãos deveriam ser deixados de lado para que eles entendessem que essa justiça seria resolvida pelo próprio Deus. Não cabe a nós a vingança, não é uma atribuição nossa, mas do próprio Jesus
naquele dia de juízo. Veja o que diz Romanos 12, 19, anota aí, depois você dá uma olhadinha, confere o contexto. Quando Paulo está falando em relação a esse assunto, olha o que ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E essa mesma ideia é reforçada aqui por Tiago, num exemplo cotidiano que ele dá àqueles cristãos que certamente entendiam bem a agricultura da época, eram conhecedores da agricultura da época. O que é que ele diz? O agricultor espera com paciência o fruto da terra, bem como as chuvas de outono e primavera. Em outras versões, né, eles esperam as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas eram aquelas chuvas que permitiam que a semente germinasse, era logo após o semeador colocar as sementes, vinha a chuva que permitia que essa semente germinasse, que acontecia por volta de outubro, lá na região de Jerusalém, de Israel. E já as últimas chuvas, que ocorriam apenas em maio do ano seguinte, elas serviam para amadurecer as sementes. Então, nesse processo, veja bem, o lavrador, o agricultor, o que é que ele podia controlar nisso? Nada, absolutamente nada. Ele apenas esperava pacientemente na expectativa de que Deus o abençoaria com chuva no ano seguinte. Somos chamados a agir dessa mesma forma, quando provados com injustiças sociais, entregando na mão do Senhor, na mão de Deus, a justiça definitiva em relação a essas coisas. É óbvio, meus irmãos, que nós vivemos numa realidade, num contexto civil muito diferente da época em que Tiago escreve isso, né? E não é errado, não entenda assim, não é errado que um cristão injustiçado, por assim dizer, busque amparo de seus direitos civis, seus direitos na justiça, desde que por meios legais, por vias legais. Vemos, inclusive, o exemplo do apóstolo Paulo se utilizando de um direito romano seu por ser cidadão romano, a fim de não ser injustiçado. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos. O ponto aqui não é esse. Não é isso que o texto está discutindo. O combate aqui é contra a inquietude, a falta de paciência e a justiça buscada com as próprias mãos. É isso que o texto quer combater. Além de aguardar a vinda do Senhor, nesse sentido, como meio de suportar as aflições, os cristãos a quem Tiago escreve também deveriam fortalecer o coração. No verso 8 diz isso. Interessante que essa expressão no original, ela tem a ideia de fixar algo firmemente em algum lugar, deixar algo fixo em algum lugar. A ideia que nos passa é que essas pessoas abatidas, elas deveriam ser encorajadas, elas deveriam ser animadas a continuar confiando, pois estariam fixando sua fé no Senhor. Essa é a ideia que traz essa expressão fortalecer o coração. Então, essa fé, essa esperança está no fato de que a vinda do Senhor estava próxima. É isso que ele diz no texto que nós vimos hoje. E, ao longo da Escritura, nós vemos que a proximidade da vinda de Cristo, ela é constantemente utilizada para encorajar os irmãos, para encorajar aqueles a quem os Escritores escrevem, e serve também para nós isso, porque temos a mesma esperança, para encorajar os irmãos a suportarem com paciência esses sofrimentos a quais são submetidos, tanto os sofrimentos do presente e também para que nós nos mantenhamos em uma vida santificada. E, geralmente, quando se aborda a proximidade de Cristo, tem esses dois objetivos: encorajar os irmãos para que suportem os sofrimentos do presente e instigá-los para que se permaneçam numa vida santa. Temos o nosso ânimo renovado quando relembramos que esses sofrimentos que nós passamos têm um tempo limitado, eles não são eternos. E, ainda mais, que esse tempo que eles vão estar nos afligindo é menor do que nós esperamos, porque o Senhor está próximo, perto está o Senhor, diz a Sagrada Escritura. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa esperança deve arder fortemente em nosso coração. E o mais interessante é que
que essa fé, essa esperança, né, que gera a paciência que nós estamos discutindo aqui no texto, ela não apenas nos projeta o futuro, não apenas nos apresenta uma perspectiva futura, mas ela deve influenciar o nosso presente. O verso 9 diz assim, o verso 9 do texto que a gente está lendo hoje: não se queixem uns dos outros. Queixar-se aqui traz a ideia de expor o seu descontentamento, né, de forma direta, de forma clara, em tons de acusação ao outro. Isso deveria ser evitado por aqueles cristãos e deve ser evitado por nós. As injustiças que nós percebemos ao nosso redor, que nós sofremos, elas não devem nos trazer, não devem nos deixar com um coração amargurado, um coração que se queixa, um coração que reclama, um coração que murmura, mas, pelo contrário, revestidos dessa paciência, do fruto do Espírito de Deus, nós somos presenteados com um coração que estará sempre pronto a perdoar as ofensas. Tiago cita duas razões, inclusive, para que eles não se queixassem uns dos outros, daqueles que os oprimiam, tanto quanto dos outros cristãos também. A primeira razão para que não se queixassem é que para que não fossem julgados, é o que diz o verso 9. Esse padrão é o mesmo pregado por Cristo em seu ministério. Olha só o que ele diz, Cristo pregando: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Quando nos inquietamos, meus irmãos, quando falamos mal dos nossos opressores e queremos buscar a justiça com as próprias mãos, nós deixamos de ser apenas as vítimas nessa situação e nos tornamos também réus, porque todos nós estaremos sujeitos ao julgamento do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão, então, se a primeira é para que não fossem julgados, a segunda razão é porque o juiz está às portas. Ainda no verso 9, a sua vinda é certa e próxima, como nós já falamos. A proximidade da vinda de Cristo deve nos levar a uma vida em santidade no presente. E por fim, Tiago, então, nos versículos 10 e 11, apresenta exemplos de paciência a serem seguidos. Os profetas sofreram por falar em nome de Deus. Muitos deles foram rejeitados, caluniados e até mortos, mas ainda assim mantiveram-se perseverantes. Pelo que eles são considerados felizes, bem-aventurados esses homens, é o que diz o verso 11. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, inclusive, da sua carta, ele cita uma série desses homens que, mediante o sofrimento, né, por anunciarem a palavra do Senhor, deram bom testemunho de fé, através de sua perseverança e de sua paciência ante aquelas perseguições, ante aquelas tribulações, ante aquelas injustiças. De modo semelhante, Jó, que é citado também no texto, acho que o exemplo mais lembrado, né, de paciência no relato bíblico. Não é à toa que a gente sempre usa aquela expressão: Senhor, me dá a paciência de Jó, né? Então, nesse sentido, a gente tem esse personagem como um exemplo de servo do Senhor que foi paciente. Agora, interessante, muitas vezes a gente não percebe que a paciência de Jó, ela não foi uma paciência passiva, digamos assim, né? Foi uma paciência ativa. Em que sentido eu digo isso? Jó argumentou com Deus, Jó questionou, Jó chorou, Jó lastimou, inclusive chegou a discutir com Deus. Porém, o seu diferencial, se podemos dizer assim, né, foi que ele nunca abandonou a fé e a sua confiança no único Deus. Essa é a diferença. Apesar de chorar, lastimar, de questionar, ele não abandonou sua fé. E ele não abandonou a sua confiança, a sua esperança em Deus, que fazia com que ele também mudasse o seu tempo presente. Mesmo sem compreender isso tudo, né? Mesmo sem compreender o motivo de seu sofrimento, no caso específico de Jó. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo que, da mesma forma, a partir desses exemplos, a partir de tudo que a gente viu nesse texto, nós somos chamados a refrear o nosso desejo de retaliação e de vingança e a suportar sem desanimar as injustiças que nós sofremos, que nós vivemos ao nosso redor, mediante a fé, que gera em nós a paciência necessária para que nós possamos entender que a justiça final vem do Senhor e não das nossas próprias mãos. Amém? Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus por mais esse estudo.
Quero orar com você nesse momento e nós encerramos. Curve sua cabeça, conecte-se com o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos que aqui compartilhamos com nossos irmãos, mesmo à distância. Ainda estamos, Senhor, num momento de distanciamento social. Nós sabemos, aos poucos estamos voltando a nos congregar juntos. E esse é o meio que nós temos utilizado, Senhor, para que nós possamos continuar aprendendo da Tua Palavra. Então, Pai, eu te peço que cada um que está agora dedicando esse tempo para aprender mais de Ti, com o intuito de colocar Teus ensinamentos em prática, eu te peço que o Senhor o auxilie, Senhor, auxilie cada um daqueles que têm esse entendimento, aqueles que não têm, Senhor, chega na vida deles para que eles tenham um entendimento aberto e entendam isso. Cada um de nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos hoje e esperar em Ti, Senhor. Que essa esperança em Ti, que essa paciência que nós tenhamos em relação às injustiças nos faça perceber, Senhor, que Tua é a justiça final. Tua é a vingança, Tua é a retribuição, Tu fará de forma justa, retribuirá de forma justa a cada um. Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Visite nosso canal, curta, compartilhe aqui, nós estamos atentos. Até a próxima vez, até o próximo vídeo. Deus abençoe.